É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade Cultural, né? Cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. E cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que E a o nossa cinema produção saudável só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que Aí o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Com os investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Bom, meu nome é Fábio Glingani, eu trabalho com produção de entretenimento. Trabalho numa produtora de conteúdo de cinema e televisão. Tenho a minha própria produtora. Enfim, mas sou ator também, tenho banda e já faz um tempo que eu tô aí nesse mercado, há uns 13 anos mais ou menos. A lei do audiovisual foi criada basicamente para fomentar o mercado audiovisual brasileiro, né? Para estimular mais produções, para aumentar o volume do mercado e tornar uma indústria mais forte, atraente e economicamente mais viável, assim. O que elas implicam o que eu já... no audiovisual especificamente, existem vários segmentos, né? Então tem desde do incentivo fiscal em si, que a pessoa investe num projeto cultural, a empresa investe para deduzir de algum tributo, como existem algumas obrigatoriedades como as cotas em televisões, existem essas aberturas que não são diretamente vinculadas a benefício fiscal, mas geram fomento à produção audiovisual, de uma maneira direta ou indireta. Então, o plano geral dela é fomentar a produção audiovisual brasileira, mas ela tem várias vertentes, né? Tem a vertente para a exibidora, para o canal de programação, tem a vertente para a produtora independente, tem a vertente de fomento ao conteúdo indireto, que é com os planos de cotas, tem o fundo setorial, investimento direto do governo. Então ela é bastante ampla e ela prevê muitos mecanismos diferentes, assim. Bom, eu acho que o telespectador hoje já está já está percebendo as mudanças que a lei trouxe desde 2011, principalmente a questão das cotas de televisão, porque a lei do audiovisual é bem mais antiga do que isso. Mas a gente tem percebido um volume muito grande de produções nacionais, um crescimento bem considerável de produtores independentes. E eu acho que as pessoas começam a tomar um contato mais próximo com os produtos brasileiros, porque aqui tem gente boa, tem gente bacana e tem produto de qualidade. Muitas vezes a gente não tinha espaço para divulgar. Bom, a produtora que eu trabalho, que produz conteúdo de cinema e televisão, eles produzem muitos documentários e programas para NetGeo, Fox, e tem muita coisa de futebol. Então, assim, tem os filmes do Corinthians, Libertados, 12 de junho, dos Meninos da Vila, do Santos, tem do Palmeiras, do São Paulo, tem um monte. Cada um tem uns 4, 5 documentários que eles produziram, todos feitos com audiovisual. Também vinculado à produtora tem um canal, uma exibidora de programação infantil. Então também foram feitos programas e séries, obras seriadas infantis de animação e de ficção para inserir no canal, que a gente utilizou a lei do audiovisual, tanto no que a gente chama de Ancine, propriamente dito, como o fundo setorial também. A lei do audiovisual é fundamental. Assim, acho que 80%, não, mais, 95% das produções que a gente tem, tanto na parte da produtora que eu trabalho, como na minha produtora, são por meio de lei de incentivo. Na produtora de conteúdo de TV e cinema, que é a Canal Azul, mais 95%. É raro conseguir fazer uma produção, porque a gente não consegue ter um resultado de mercado ainda no Brasil. Mas o que eu compreendo no mercado é que eles quiseram estimular e impulsionar mesmo o produto audiovisual, que são as séries, os documentários, os longa-metragens, animações, tanto ficcionais como documentais, foram privilegiadas, porque é aí que eu acho que aí que está o conteúdo audiovisual brasileiro, né? Então, de uma forma geral, tudo que não se enquadrava nisso, que são programas de auditório, que são a parte esportiva, jornalismo, tudo que não se enquadrava propriamente numa obra audiovisual, foi excluída dessa classificação. As cotas de conteúdo foram criadas, se eu não me engano, foi em 2011, isso,
por uma legislação que veio agregar, né, assim, e ela prevê a obrigatoriedade de determinado número de horas a serem exibidos de conteúdo audiovisual brasileiro nas emissoras, né, de televisão. Que existem as regras, existem os parâmetros, né, que são, né, que tem o número de 3 horas e meia, se eu não me engano, é isso. Ele está vinculado, ele é aplicado para aquelas produtoras que trabalham com 50% pelo menos do horário nobre delas, em cima desse conteúdo que a gente chama de audiovisual. Que se exclui esse conteúdo qualificado, que exclui esse conteúdo esportivo e tal. Quem atua com 50% ou mais disso é obrigado a ter 3 horas e meia semanais de programação de conteúdo nacional. A gente encontrava muito pouco espaço na televisão brasileira para o produto nacional. A gente, bom, tirando as novelas, que a gente sempre teve uma força nesse segmento, qualquer outro produto, qualquer outra coisa, encontrava muita dificuldade de penetração, porque existe um domínio já, existe um costume, o espectador já está acostumado com alguma coisa, não é que ele não gosta de outra, é que ele já se acostumou, já se habituou. E quando você cria a cota, você permite que o espectador olhe para isso, olhe para um produto brasileiro e possa se interessar. E são esses canais que, no horário nobre, eles exibem pelo menos metade da programação desse conteúdo qualificado. E na medida em que eles são esses canais, eles têm que reservar 3 horas e meia semanais para poder exibir esse conteúdo brasileiro. São esses conteúdos de programação de televisão que não envolvam programas de auditório, esportes e conteúdo jornalístico. Eu prefiro ir pelo outro lado, acho mais fácil definir pelo que é, assim, que são esses produtos audiovisuais brasileiros, né? Que a gente inclui filmes, séries, documentários, animações. O patrocínio ou do investimento como despesa operacional depende do segmento onde está centrando esse investimento. De um modo geral, onde a gente entra com a dedução integral, o que é isso? A empresa investiu 1 milhão no seu projeto, ela vai deduzir 1 milhão do imposto de renda a pagar dela, desde que ela seja pelo lucro real e que isso não passe de uma margem de 3% desse imposto de renda. Se ela vai deduzir integralmente, ela não pode abater da despesa operacional. Mas existem mecanismos que são o artigo 39, por exemplo, onde uma exibidora entra como uma investidora do projeto, ela se utiliza desse tipo de mecanismo de dedução de despesa operacional para ter um benefício. Então, nesse caso, ela não vai utilizar a dedução integral, mas não são questões cumulativas. Eu não faço a dedução integral e o abatimento, porque isso seria dar um lucro acima do investimento para a empresa. Já está afetando, né? Já faz um tempinho aí que a coisa está rolando. Na medida que você disponibiliza um conteúdo nacional em outras emissoras e exibidoras, o público vai adquirindo um apreço pelo conteúdo também. Então, a televisão aberta, ainda que a televisão não se enquadre no conteúdo qualificado, se o público começa a migrar para esse conteúdo na televisão fechada, a TV aberta obrigatoriamente tem que se qualificar e tem que entrar nessa programação. Há 10 anos, a Ancine apoia as produções audiovisuais brasileiras. Com isso, a qualidade e a quantidade de produções do nosso país aumentaram. E o número de brasileiros na frente das telas também. Não importa a tela, o Brasil está nela.